Olá, vamos despertar e vamos assistir mais uma aula. Hoje a nossa aula é sobre leitura e interpretação de texto. Essa aula faz parte do componente curricular de língua portuguesa. Eu sou a professora Joselma e a gente vai fazer a leitura do texto de hoje. O que será que temos? Então vamos entender. O nosso tema de hoje de leitura e interpretação de texto é A Arca de Ninguém, que temos como autora a Mariana Caltabiano. Então, há muitos e muitos anos, houve uma enorme enchente na terra. Um homem chamado Noé construiu uma arca para salvar os animais. E assim, ele escolheu 2 pares de cada tipo de animal. Essa história todo mundo conhece. O que ninguém sabe é que Noé teve muitos problemas para convencer os bichos a entrar na arca. Eles não queriam se misturar. Os macacos queriam viajar na primeira classe, pois se achavam mais espertos que os outros bichos. E nenhum bicho queria viajar com os porcos por causa do mau cheiro. Os ratos tinham medo dos gatos e os gatos dos cachorros. Ninguém queria dormir com as galinhas, porque elas acordavam muito cedo. Os tigres achavam os leões metidos por serem os reis da selva. E as girafas? As girafas se sentiam superiores e não queriam baixar o nível para falar com os outros. O mico-leão dourado era minoria e tinha mania de perseguição. Os pinguins estavam mais perdidos que cachorro em dia de mudança e eram os únicos que vestiam casaca. Todos tinham raiva das hienas, que morriam de rir até em um momento daqueles. As abelhas achavam as formigas o fim da picada. E as araras e os papagaios não se bicavam. Os animais não percebiam que o mundo ia acabar e eles continuavam discutindo. Então Noé pediu a eles que parassem de agir como humanos e esquecessem suas diferenças, pelo menos naquele dia. O elefante disse que era impossível esquecer, por causa da sua memória indiscutivelmente grande. O macaco, que é o bicho mais parecido com o homem, falou que aquilo era conversa para boi dormir e fez pouco caso da água que não parava de cair. Só que a água subiu, subiu, subiu e nem a coruja deu mais um. Quando os animais perceberam que não tinham saída, subiram todos na arca. Lá dentro, eles viram que conviver não era nenhum bicho de 7 cabeças. Afinal, apesar das diferenças, estavam todos no mesmo barco e ali ninguém era melhor do que ninguém. Há muitos anos atrás, houve uma enorme enchente na terra. Noé construiu uma arca para salvar os animais. O que ninguém sabe é que ele teve muitos problemas para conseguir unir todos os animais nessa arca. Eu espero que você tenha gostado dessa história. E lembrando que você pode repeti-la quantas vezes você achar necessário, não é? Você pode ouvir esse vídeo e assistir quantas vezes desejar. Mas para fazer a interpretação de texto, eu trouxe algumas perguntas sobre o texto. Lembrando
que o seu professor ou a sua professora também irá fazer uma atividade bem legal que vai te ajudar a interpretar o texto que a gente leu. Então eu te faço algumas perguntas. Por que será que Mariana deu esse título a essa história? Qual é mesmo o título da história? Qual é? Se você disse Arca de Ninguém, você acertou. E por que você acha que ela deu esse título? Pense. Outra pergunta. Do que você acha que vai tratar essa história? Será que essa história vai tratar de uma história muito parecida com a história da Bíblia? Será? Você já ouviu falar sobre a Arca de Noé? Pense. E você conhece alguma história com esse nome? Será que a arca é de ninguém porque ninguém entrou nela? Ou será que a arca é de todo mundo e ninguém manda nela? Será que todos mandam dentro da arca e ninguém pode ser o seu dono? Ou será que é Noé que é o ninguém da arca? Então, quais são os personagens da história? Você tem algum animal de estimação que você goste? E esse animal está dentro da história? Sim ou não? Nos conte mais a respeito dessa história, que a gente vai se ver na próxima aula. Então, um grande abraço!